Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam assistindo o nosso vídeo, né, nosso programa. Está no ar mais um Tudo Aqui pelo meu canal no YouTube da BFTV, continuando com as nossas entrevistas, né? Hoje eu estou aqui entrevistando um jornalista esportivo, né, especializado em negócios do esporte, o Rodrigo Capello, né? Ele que basicamente, se a gente for falar basicamente, né, fala das finanças do clube, né? Ele que investiga as finanças do clube, né? Se o clube está bem financeiramente e tal, né? Ele tem seu blog no ge.com, né, no Globo Esporte. Ele que sempre fala disso, das finanças do clube lá nos programas do Sport TV, certo? E muitas vezes é criticado por isso e tal, né, certo? Por mostrar a verdade, certo? Estou falando aqui com o Rodrigo Capello, né? Tudo bem com você, Rodrigo? Prazer estar falando aqui com você. Tudo bem, Victor. Obrigado pelo convite para participar aqui do seu programa. Eu te agradeço novamente, né? E, Rodrigo, eu queria que eu, primeiro, queria primeiramente eu te pedir desculpas, porque é o seguinte, eu, infelizmente, ainda não consegui comprar o seu livro, né? O futebol como ele é, infelizmente, né? Porque o que minha vida tá uma loucura ultimamente, minha vida tá atolada de coisas para fazer, sabe? Infelizmente eu não consegui comprar o seu livro, né? Isso, é verdade. Já aproveita para anunciar ele aí. Sobre futebol com mulher, mas aqui infelizmente eu não tive tempo para comprar mesmo, né? É que eu não tô com tempo de ler para nada, para falar a verdade, certo? Minha vida tá uma loucura, sabe? Certo? Mas em breve vou comprar o seu livro para eu ler, considero esse livro de maior qualidade. Eu queria começar o programa justamente você falando do seu livro, né? Como é que, do que fala o seu livro, né? O futebol como ele é. Já começa, eu queria que você já começasse o programa já falando do seu livro. Cara, é um livro sobre o que eu faço na minha cobertura, só que estendido e aprofundado com o que eu tenho de melhor nos últimos 10 anos, assim, em termos de competência, né, enquanto jornalista e também acho que de conteúdo. É um livro sobre negócios do futebol, de maneira geral, né, mas que entra na parte política, entra na parte econômica, entra na parte administrativa, corrupção, governança, assuntos que estão no entorno do futebol, divididos numa estrutura com capítulos para pelo menos um capítulo para cada fundador do Clube dos 13. Então a gente está falando de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Grêmio Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia. A gente está falando dos ditos 13 grandes clubes do futebol brasileiro. Acho que essa alcunha, esse apelido já caiu em desuso, se não caiu tem que cair, mas são os fundadores do Clube dos 13. E aí, em cada capítulo, eu pego um trecho da história do clube e aprofundo para poder entender algum aspecto, seja ele da parte financeira, mas também da política, também da social. É um livro que eu realmente recomendo a quem está assistindo a gente para procurar. Está em tanto físico, né, a venda na loja da Grande Área, a editora, quanto na Amazon, livro digital, tem opções para cada um encontrar que gosta mais. Você citou o Clube dos 13, né, Rodrigo? Eu queria saber de você, do seu livro, são duas perguntas em uma. A primeira pergunta é, o seu livro fala como o Clube dos 13 acabou? Fala como acabou e fala como começou. Ele começa em 1987 com a União de Dirigentes, talvez essa fosse a sua outra pergunta, mas ele começa em 87 com a União de Dirigentes, liderados por São Paulo e Flamengo, e aí ele tem um longo período em que ele principalmente centraliza a venda dos direitos de transmissão, então a maior parte do dinheiro sempre passou por essa entidade, e isso teve várias implicações no futebol, e ele termina em 2011 numa ocasião em que um lado de dirigentes, ali, de dissidentes, queriam romper com o Clube dos 13, tinham propostas da Globo para fechar acordos individuais e não mais centralizados. Enfim, cada detalhe ali envolvendo o Corinthians principalmente, mas também São Paulo, os demais clubes, eu reconstruo aqui nesse livro. E a minha segunda pergunta eu queria perguntar para você é o seguinte, ainda falando desse Clube dos 13, que é o seguinte, recentemente, né, foi formado um acordo, né, certo, do futebol brasileiro de criar uma liga novamente, né? Certo? Você, obviamente deve ter ficado sabendo, obviamente, né? Certo? E o que você acha disso? Você acha que pode ser uma coisa parecida com o Clube dos 13 e tal? Isso até nesse acordo, vamos dizer que está incluído meio que a negociação, né? Essa nova liga, né? Meio que aproveitando a fragilidade da CBF atualmente, certo? Essa nova liga, né? Até, vamos dizer assim, junto isso com além do mandante e tal, né? Para negociações e tal. Como é que você avalia essa nova liga? Você acha que vai dar certo? Você acha que tem alguma coisa parecida com o Clube dos 13? O que você acha? É muito difícil dizer se vai dar certo, né? Porque depende de várias variáveis das quais a gente não conhece hoje. Quem te responder com convicção o que vai acontecer está chutando.
O que eu sei é que a Liga, só para quem não está familiarizado, significaria todos os clubes se juntarem e se organizarem em torno de uma associação entre eles, né? Uma entidade formada por todos eles, principalmente para vender direito de transmissão. Era assim que funcionava o Clube dos 13. O que eu espero é que, se houver uma liga, né, que ela seja muito mais do que isso. Mais do que apenas vender o direito de transmissão, que é bastante coisa, movimenta bastante dinheiro, mas também tratar de outros assuntos de interesse do futebol nacional, de interesses dos clubes todos, ou seja, reforma do calendário, fair play financeiro, organização dos clubes para que alguns, e são muitos, na verdade, sejam recuperados, porque tem muito clube destruído hoje. Então, se vai acontecer, eu não sei, mas eu espero que aconteça. A gente vai falar do fair play financeiro daqui a pouco na entrevista, né? Mas eu queria começar agora, Rodrigo, a falar um pouco da sua carreira, né? Quando é que, no início da sua carreira, você é jornalista esportivo, né? Mas como é que você quis trabalhar mais para a área de negócio do esporte, né? Estudando as finanças do clube. Trabalhar com negócio do esporte e também estudando as finanças do clube, né? Como foi a sua ida para essa área? Eu fui levado para isso, mais do que ter procurado por isso, né? Eu fui levado no primeiro momento, porque eu fiz jornalismo, né, comunicação social, inclusive eu não sou contador, eu não sou economista, não sou nada disso, eu sou jornalista. E aí, depois que eu saí da faculdade, estava fazendo estágios, e aí eu fiz um estágio na Máquina do Esporte, que é um veículo de marketing esportivo, pequeno, mas foi a minha escola ali. Foi onde eu conheci o Eric Betting, Guilherme Costa, pessoas que eu admiro muito até hoje, e eles me mostraram, primeiro, como é que se faz a profissão no dia a dia, e segundo, eles foram inspirações do que eu poderia fazer profissionalmente, né, que era fazer a união entre negócios e futebol, que é uma editoria que hoje as pessoas já perceberam a importância dela, mas que naquele momento eu acho que ainda não tinha essa certeza ainda, essa convicção. Então eles começaram a cavar essa trincheira e eu tentei ajudar depois disso. E aí eu tentei toda a minha carreira ali, eu tenho um pouco mais de 10 anos de trabalho, em cada emprego que eu passei, eu tentei sempre manter essa parte viva, né? Cobrindo, produzindo principalmente primeiro notinhas, depois reportagens mais elaboradas, até chegar às grandes reportagens mais recentes e aos trabalhos de mais densidade. Mas foi por aí, cara. Eu fui mais levado do que, quando eu era criança, eu sonhava. Não, não sonhava. Eu fui levado. Mas você, quando criança, você sonhava em ser o que exatamente? Já sonhava ser jornalista esportivo, mas para outra área? O que você queria ser quando criança, vamos dizer assim? Cara, a primeira coisa que eu cheguei a falar para os meus pais, para as minhas avós, era que eu queria ser escritor. Né? E eu fui levar quase 30 anos para conseguir concretizar isso, publicando o primeiro livro só agora em 2021. Mas isso era uma vontade de criança. Assim. A princípio, eu pensava em trabalhar com alguma coisa relacionada a computador, a rede. Né? Eu tinha muita fissura por hacker quando eu estava na minha infância, ali, começo da adolescência. Mas não sei por quê, quando eu fui escolher a faculdade de fato, não queria trabalhar mais com matemática, com coisas exatas, eu queria ir para o lado do texto, de ler e escrever. Curiosamente, hoje eu trabalho muito mais com Excel do que com Word, né? Eu fugi dos números na hora da faculdade, mas acabei caindo neles depois. E o que você gostava de ler mais, né? O que você gostava de ler mais, né? E, consequentemente, o que você gostava de escrever mais? Olha, até é uma parte que eu vou mostrar como eu sou um pouco impostor, porque eu gostava mais de jogar do que de ler. Mas eu li, para não deixar sem resposta, Harry Potter foi uma franquia muito boa de ler na minha idade, porque eu tinha mais ou menos a idade do Harry na época do livro, sabe? Então eu fui crescendo e os livros foram sendo lançados e eu fui lendo cada um deles conforme Harry Potter crescia, eu também crescia. Isso para mim foi bacana, cara. Mas eu li algumas coisas, assim, Robinson Crusoe, os livros do Dan Brown, Anjos e Demônios, Código da Vinci, coisas de suspense e de mistério são as que eu mais gosto. Mas confesso, eu sou muito mais um jogador de games de computador do que um leitor de livros. Entendi. E você ainda pensa, vamos dizer assim, você ainda pensa em escrever algum livro de ficção, por exemplo? Não sei, cara, não sei. Eu acho até que em algum momento da vida, eu vou poder, mas o que eu vejo hoje é que o que eu fiz aqui nesse livro, né, no Futebol com Bilhete, é um livro documentário, assim, né? Eu não estou trabalhando com ficção e nem meia ficção, é 100% fatos.
E eu descobri tantas histórias ricas para serem contadas na nossa realidade, né, em especial na indústria do futebol. Eu tenho mais vontade, primeiro, de escrever um segundo livro como continuação desse aqui, com outras histórias que ainda não foram contadas, do que tentar outros estilos. Mas eu não vou me surpreender se daqui a 20 anos eu assistir esse vídeo de novo e tiver começando ou tendo acabado de escrever uma primeira ficção. Eu gosto de escrever e eu acho que algum dia na vida talvez isso seja uma possibilidade. Ah, daí que honra seria, né? Você pensar em escrever um livro assistindo esse vídeo aqui de novo. Bom, mas agora eu queria contar com você como é que foi essa entrada no Grupo Globo? Olha, eu de certa forma eu trabalho para a Globo desde 2013, né? 2012 até, porque foi o ano em que eu entrei na Época Negócios, uma revista de negócios da Editora Globo, que é a concorrente da Exame. Ali foi meu primeiro contato com a Globo, mas ainda assim com a Editora Globo, né? Que a Globo é um conglomerado com vários braços ali. E aí, da Época Negócios, eu saí, aí eu passei mais um tempinho rápido na Máquina do Esporte e tive um blog no GE, na época em que ainda era chamado Globoesporte.com. Esse blog teve 8 meses de existência e depois eu fui para a Época, a revista. Então, eu voltei para a Editora Globo. Então, eu fiquei sempre orbitando ali entre a Editora Globo e GE, até chegar ao ponto que eu estou hoje, que é de ser um repórter contratado pelo GE, Sport TV, trabalhando na TV Globo de fato. E, cara, não tem muito segredo, assim, no jornalismo, infelizmente, eu digo infelizmente porque seria melhor se fosse mais organizado, mas para conseguir trabalho é por indicação, é de dar sorte de estar na hora certa, de alguém estar precisando de um jornalista, um repórter, e aí você tem uma indicação, 2, 3 pessoas, enfim. É por aí, não tem também não tem uma história muito especial para contar nesse sentido. Entendi, mas ainda falando da sua trajetória na Globo, como é que você se tornou o cara das finanças? Aquele cara que todo torcedor quando vê nessa cabeça, quando todo torcedor vê na cabeça dele, ah, o cara lá das finanças, que eu sempre pergunto pro meu time como tá a situação do meu time e tal, a situação financeira do meu time, eu pergunto pro Rodrigo Capello, como você se tornou esse cara que o torcedor, pelo menos aquele que é racional, então sempre pergunta como tá a situação do seu time, aquele cara que a pessoa tem na sua cabeça que é o cara das finanças. Como é que você se tornou esse cara dentro da Globo? A partir de que momento que foi isso? Cara, assim, fui trabalhando muito, dormindo pouco e também ganhando muito pouco. Essa parte infeliz do jornalismo, ainda mais quando você segue a trajetória que eu segui, né? E geralmente o jornalista esportivo, ele entra na empresa e aí ele é setorista da Portuguesa, aí ele é promovido a setorista de um Palmeiras, de um Corinthians, eventualmente ele vai ser setorista da seleção brasileira, alguns vão para edição, mas são poucos. Eu acabei fazendo um caminho diferente, né? Porque quando eu entro na máquina do esporte, eu vejo que tem um caminho diferente para seguir, de cobrir o marketing esportivo a princípio. Aí eu tomei a decisão de que eu queria fazer uma coisa diferente. E o ruim, cara, é que isso é desanimador assim para quem estiver seguindo na profissão. É que foi muito difícil mostrar para as pessoas que tinha necessidade dessa cobertura. Porque num veículo de esportes, eles sabiam que isso existia, mas não a ponto de contratar para pagar dinheiro. E na editoria de negócios, falando de uma Exame, de uma Época Negócios e de outros veículos do gênero, eles também sabem que o esporte existe, mas não era suficiente para querer contratar também. Então, eu fui sempre assim, eu trabalhava para o veículo como repórter do site, fazia todas as outras coisas e mais, trabalhando além da hora muitas vezes, eu procurava fazer matéria sobre a parte de esporte. Até aí você emplaca uma, aí você emplaca duas, aí começa a ter uma frequência nas chamadas da Globo.com, aí começam a ler as suas matérias. E eu fui, assim, eu tenho um lado colunista, mas eu tenho um lado repórter. O lado repórter ele acabou chamando a atenção em alguns momentos, pelas reportagens que eu fiz. Então foi muito assim, um trabalho de ficar insistindo para mostrar para o mercado e para o público como existe aqui algo a ser coberto, a ter cobertura jornalística em relação a isso. Eu espero muito assim que a partir de mim, né, assim como eu entrei nisso por causa do Eric Betting e do Guilherme Costa na Máquina do Esporte, que eu possa também facilitar um pouco a vida dos que vêm depois. Mas foi assim, cara, foi batendo cabeça e sofrendo muito para conseguir mostrar a urgência de tratar desses assuntos. Entendi. Agora já entrando na questão da parte falando das finanças e tal mesmo, né, dos times e tal, né? Falando primeiro
questão do fair play financeiro, Rodrigo, você recentemente publicou um artigo lá no GE, no blog do GE, certo? Falando do fair play financeiro, da questão, até falando da saída do Messi, do Barcelona, né? Que o Barcelona não se adequaria para o fair play financeiro lá da La Liga, certo? Você disse que só 4 times seriam aprovados essa questão de fair play financeiro em 2020. O Vasco, o Palmeiras, o Atlético Goianiense e o Ceará. Os outros 4 não seriam aprovados na Série A nesse sentido. O que isso significaria para o futebol brasileiro, certo? Porque basicamente só teria 4 times na primeira divisão, sabe? Deixa eu até te corrigir, cara. São 4 clubes que passam especificamente na regra que impediu o Messi de renovar com o Barcelona, porque na Espanha os clubes eles têm que gastar no máximo 70% das suas receitas com a folha salarial. Você pega tudo que o clube arrecada, 70% é isso que você pode gastar com a folha. Significa salário e imagem de jogador, técnico, funcionário. Esta regra, apenas 4 em 2020 teriam cumprido, mas isso não quer dizer que num sistema de fair play financeiro esses 4 teriam passado, porque fair play financeiro é um conjunto de regras, não só uma, é um conjunto de regras para estimular a responsabilidade dos dirigentes, para desestimular a irresponsabilidade dos dirigentes. Então você coloca uma regra que é assim, olha, não pode ter um prejuízo acima de tanto, não pode ter uma dívida descontrolada acima de tanto, você não pode ter a folha salarial acima de um percentual da receita, você não pode ficar com salários atrasados, impostos sem pagar, tem que pagar tudo isso em dia. Você coloca uma série de regras ali que todo mundo tem que cumprir. Esses 4, eu tenho praticamente certeza de que se as outras regras estivessem em vigor, não seriam 4, talvez fossem 1 ou 2, sabe? E isso é urgente no futebol brasileiro. Porque se por um lado, se à primeira vista a gente olha para isso e fala assim, mas que chatice, imagina, perderia o jogador, não poderia contratar, não poderia trazer reforços. Por outro lado, se você tem um sistema desse rígido, sério, sendo aplicado durante muito tempo, você impede que os clubes caiam em dívidas bilionárias, né? Ou pelo menos você diminui que isso aconteça. E aí a gente não teria na segunda divisão o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo. Você não teria na primeira divisão, passando problemas muito, muito difíceis do ponto de vista financeiro, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Internacional, o São Paulo, o Santos, né? Então, é uma das pautas mais importantes do futebol brasileiro e eu espero que a gente implemente isso aqui muito em breve. E já passando para o assunto Cruzeiro mesmo, né? Que é um assunto que todo mundo fala da questão do quais clubes podem cruzeirar no futebol brasileiro, um debate que sempre gera, obviamente, e tal, né? Mas a situação que se levou o Cruzeiro é aquela questão, Rodrigo. Tem uma teoria que é a seguinte, cara. Eu acho que a situação do Cruzeiro é mais pela corrupção que houve no clube, na minha opinião. Quer dizer, eu estudei para isso, para entrevista e tal, né? Obviamente você sabe muito mais do que eu, né? Eu acho que, na minha opinião, na minha concepção, na minha interpretação, eu acho que a situação do Cruzeiro foi mais pela corrupção que houve dentro do clube do que propriamente pelas dívidas em si. O que acontece? Uma coisa é você ganhar um título, mesmo sem tá pagando jogadores que não pode, mas depois você usar esse dinheiro de títulos para ir pagando as dívidas aos poucos. Coisa que não houve do Cruzeiro, né? Tipo, o Cruzeiro foi lá e houve corrupção no clube, né? Foi claro, né? Tá sendo investigado todos lá, né? Eu tenho uma teoria que é mais ou menos essa, não sei se você concorda comigo, né? A minha teoria é a oposta à sua. Eu acho que a má administração, a má gestão, a incompetência, elas são muito mais graves do que a corrupção. Veja, eu não estou dizendo que a corrupção é menos importante ou menos grave, apenas que a incompetência ela costuma causar estragos maiores. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Quando a gente olha para o Cruzeiro, a gente viu um clube em 2019 que era um clube que a diretoria ela distribuía dinheiro para os seus, ou seja, ela pegava o conselheiro, que era alguém que tinha que fiscalizar a administração, e pagava para o conselheiro. Você tinha lá quase 40 pessoas contratadas tirando o dinheiro do clube. Você tinha os parentes empregados, os amigos empregados. Você tinha jornalista com contrato com o Cruzeiro recebendo dinheiro do Cruzeiro, torcida organizada recebendo dinheiro do Cruzeiro. Tudo isso, embora algumas pessoas, né, embora muita gente vai dizer que não é corrupção, porque não é ilegal, do meu ponto de vista aqui, né, você está vendo uma entidade esportiva que fatura
centenas de milhões de reais e esse dinheiro está escoando para todo mundo enquanto deveria estar indo para futebol. Então, eu entendo como uma imoralidade, uma corrupção. E isso é muito grave. Mas, quando a gente olha a ruína do Cruzeiro hoje, que a gente vê que aperta o clube são todas as dívidas que foram feitas. E as maiores dívidas são com quem? Com ex-jogador, com ex-treinador, com funcionários, embora o valor dos funcionários seja um pouco menor. Assim, os grandes valores, que são aqueles que sufocam o clube, que impedem a reconstrução, são o da gastança, são o do exagero. Então, assim, o Cruzeiro ele chegou a esse ponto que ele está, que é diferente de todos os outros, ele é muito mais grave, porque somou as duas coisas. Somou a incompetência com a corrupção. Mas nessa escala que você propôs, de dizer que a corrupção é mais grave do que o gasto, eu acredito no contrário. A incompetência ela é mais nociva em tamanho, né, em quantidade de dinheiro do que a corrupção. Entendi, né? E você até citou a questão da dívida que o Cruzeiro tinha com ex-técnicos, né? Você também falou disso recentemente no artigo seu no blog do GE, certo? Que os clubes tinham que pensar também, né? Passa por outra coisa dos clubes, né? De saber montar o planejamento para contratar um técnico, né? São várias as trocas de técnico no futebol brasileiro, certo? O que gera dívidas também, né? Dívidas com treinadores, processos trabalhistas de treinadores, né? É outro problema que os clubes brasileiros têm de montão, né, Rodrigo? Muito. Eu acho que a estrutura do clube ela está equivocada nesse sentido. Por quê? O ideal seria que o clube tivesse uma filosofia, uma estratégia, né, princípios, e que o treinador que chega, ele se encaixa nesses princípios, nessa estratégia. E ela deveria ser formulada pelo diretor de futebol, em última instância com a aprovação do presidente. O clube deveria ter essa ideia, mas o que a gente vê na prática não é isso. O que a gente vê é contrata o treinador, ele chega, aí ele determina o esquema tático, ele determina como é que vai ser o treinamento, ele determina quais são os jogadores que precisam ser contratados, aí o dirigente vai lá e tenta contratar, faz as suas loucuras aqui e ali, grandes e pequenas, para conseguir montar esse elenco. Aí ganha, empata, perde, perdeu, opa, manda o técnico embora. Chega outro, ele vai querer contratar outros jogadores para ter outro esquema tático, com outra maneira de jogar, enquanto aquele que colocou todo um custo para o clube pagar foi embora. E nesse troca-troca, assim, nessa falta de identidade, nessa falta de constância, muito dinheiro é jogado fora. É jogado fora não só no técnico, mas em todas as contratações que o anterior pediu e que já para o próximo não serve mais, por exemplo. Então, acho que a estrutura do clube está equivocada nesse sentido. Bom, agora a gente está voltando ao assunto Cruzeiro, né? Um termo que foi inventado, eu até gosto, eu acho que eu gosto um pouco, é o termo cruzeirar, né? E, Rodrigo, quais clubes grandes do Brasil atualmente, né, têm a chance de cruzeirarem também? Cara, eu não uso esse termo, sabia? Eu não uso porque quando a gente fala em cruzeirar, significa pegar o nome do clube, né? O que ele tem de mais valioso ali, que é aquilo que gera o vínculo com o torcedor e atrelar uma coisa negativa. Eu vejo muita gente usar, e eu não estou te dando bronca por isso, só estou dizendo que, do meu ponto de vista de jornalista profissional que não quer ofender o torcedor, porque eu acho que se eu ofender o torcedor eu perco ele não vai mais me ler, eu não gosto da palavra, então eu não uso. Agora, se você me pergunta assim, quais clubes estão em situação financeira muito, muito crítica e que podem entrar em colapso, a ponto de não conseguir pagar salário, não conseguir contratar jogador, cair para uma segunda divisão, eu vou seguir por essa linha. Olha, Vasco, Botafogo são dois que já estão na segunda divisão, que estão asfixiados financeiramente, assim como o Cruzeiro. O Fluminense está na primeira divisão, mas é um clube que financeiramente está muito, muito complicado. E é um clube que, se for rebaixado, não vai ser surpresa para mim. É lógico que você tem o trabalho do departamento de futebol, a presidência, né? Você tem vários outros fatores que vão influenciar isso. Botafogo, Vasco e Cruzeiro caíram para a segunda divisão, mais do que as questões financeiras, também por incompetência dos dirigentes. Mas o Fluminense é um que eu não, que está numa situação bastante difícil. Aí você tem o Corinthians, que tem uma dívida absolutamente fora do controlado, assim, ela é muito, muito alta. Segundo os últimos balanços que a gente tem, ela chega a quase 1 bilhão, sem considerar o estádio. Colocando o estádio, você tem 1,5 bilhão, pelo menos. Assim, é um clube de muita torcida, que arrecada muito, tem muito dinheiro entrando, mas
que está descontrolado já há muito tempo. Então, é um clube que está brincando com a sorte. O São Paulo, o Internacional, o Santos, são clubes que estão num estágio assim, melhor do que o Corinthians, mas ainda assim muito difícil, porque devem muito. No caso do Santos, ainda arrecada pouco. São 3 clubes que estão muito complicados. Eles vão cair para a segunda divisão? Não sei, porque tem tanto clube difícil no Brasil, né, que essa fila acaba sendo muito longa. E o Atlético Mineiro é um clube que está absolutamente endividado, uma situação financeira muito crítica, mas que tem apoio de empresários riquíssimos que estão colocando dinheiro. Então, isso, pelo menos por enquanto, artificialmente, ajuda a compensar esses problemas financeiros que são muito graves. Acho que esses são os clubes que merecem a citação aqui nesse tópico cruzeirar, embora eu não goste da palavra e não use. Também não gosto muito, né? Mas assim, eu uso porque eu tenho que costumo usar, sabe? Sim. Daí a gente acaba usando também no termo dos debates e tal, né? Mas aí Mas sabe por quê? Sabe por quê? É que no dia a dia de jornalista, cara, a gente apanha muito. A gente tem muito. Não é que a gente dá motivo, mas as pessoas têm muitos motivos para criticar a imprensa, sabe? Então, se eu faço uma reportagem que a pessoa não gosta, aí ela vai tentar me desmerecer de qualquer jeito. Então, ela vai dizer: não, você publicou antes do jogo porque você quer conturbar o vestiário para prejudicar o time. Se é depois do jogo, você aproveitou que perdeu em campo para criar crise. Você aproveitou que ganhou, não aguenta ver a vitória e agora quer causar uma crise. Entende? São muitos os argumentos idiotas que a gente ouve todos os dias dos torcedores tentando desmerecer o nosso trabalho na imprensa. Então, eu tento sempre não dar motivo adicional para que o torcedor fique chateado e comece a interpretar que existe uma perseguição. É só por isso que eu não uso, cara, porque eu sei que é uma palavra muito usada, e é uma palavra que ela resume um conceito, né, de certa forma, né? Significa quebrar um clube com irresponsabilidade e corrupção. Mas eu tento não chatear o torcedor para não ter mais dor de cabeça ainda. Outro assunto que eu ia entrar com você, ainda falando dessa questão, né? É o seguinte, que é a questão do clube contratar mesmo com dívidas, por exemplo. Porque, pra quem me conhece, pra quem me acompanha e tal, sabe que eu sou corintiano, né? A gente viu que o Corinthians recentemente contratou jogadores como Juliano, Renato Augusto, né? Roger Guedes nem decidiu, deve ser anunciado, né? Segundo as informações, né? E hoje surgiu o interesse do William e tal, né? Surgiu essa possibilidade do William, que eu acho difícil e tal, mas tem que desenrolar nas próximas situações, né? Essa questão Rodrigo, clube contratar jogadores devendo pode isso? Olha, não dá para dizer assim, que a gente vai chegar num cenário utópico em que ninguém pode contratar enquanto não tiver pagado todas as suas dívidas. Isso não vai Isso seria acontecer. uma coisa, vamos dizer assim, impossível, né? Isso. Porque se for pegar os clubes de futebol brasileiro, todos os grandes praticamente têm dívidas. Até se a gente for pensar o Palmeiras e o Flamengo, que têm grandes elencos, né? Eles mesmos têm dívidas, né? Mas são controlados, né? São controlados. Agora, os outros que, tirando o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, todos os outros têm dívidas, né? Então aí fica uma coisa que é meio que inevitável, né, Rodrigo? E mesmo se você olhar para fora do futebol, empresas também têm dívidas, e não é porque ela tem dívida que ela vai deixar de fazer alguns investimentos necessários para conseguir melhorar a performance dela. Assim, é importante começar por aí, para a pessoa não achar que eu sou uma pessoa descolada da realidade, que vai chegar e dizer assim, não pode contratar ninguém, não pode, não deve. Agora, o Corinthians é um clube com quase 1 bi de dívidas. Bilhão, como eu acabei de lembrar. É um clube que tem um estádio para pagar. É um clube que, nos últimos anos, torrou dinheiro e não conseguiu resultado, que é mais grave. Né? Se ainda tivesse sido campeão de alguma coisa relevante, ainda teria uma compensação, de certa forma. Se bem que pergunta para o Cruzeirense se valeu a pena a Copa do Brasil em troca dessa confusão de hoje, eu acho que muita gente trocaria. Agora, é preciso ter responsabilidade com a instituição. Né? O que tem de mais valioso no Esporte Clube Corinthians Paulista é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Não é o Duílio Monteiro Alves, não é o André Sanches, não é o dirigente que está lá naquele momento. Se esses caras gastam além do que podem, fazem dívidas impagáveis que não são possíveis da instituição arcar, termina o mandato, a pessoa sai, quem fica é a instituição. E quem vai ter que arcar com as consequências disso, e essa consequência ela pode ser muito nefasta, como o Cruzeiro está mostrando,
né? Cair para a segunda divisão, não conseguir voltar, ter cobranças que asfixiam a ponto de não conseguir sequer pagar o mais básico ali, funcionário sem receber. Cara, isso é muito grave. Então, onde eu quero chegar? Precisaria haver no Brasil responsabilidade. Essa responsabilidade deveria ser autorregulamentada via fair play financeiro, vou insistir de novo nesse ponto, para que o Corinthians, você vai contratar o Roger Guedes, o Juliano, o Renato Augusto, beleza. Você consegue? Dá para pagar? Não dá para pagar? Então você vai ter que procurar outro negócio mais que caiba no seu bolso. E é um bolso largo, né? No caso do Corinthians, não é um clube pobrezinho, sem torcida, sem receita. Tem bastante dinheiro entrando. Agora, você precisa se adequar nos próximos 3, 4 anos, porque senão, se continuar a piorar, lá na frente vai ser muito pior. Né? Não sei se eu não queria ficar, eu não estou em cima do muro aqui. Eu estou tentando dizer o seguinte: o problema não é o Roger Guedes sozinho, não é o Juliano sozinho, não é o Renato Augusto sozinho. É lógico que esses jogadores vão chegar, vão jogar bem, vão fazer seus gols e isso vai valer a pena para a torcida. O todo é que não pode sair fora do controle. Se sair, lá na frente é muito pior. Sim, é exatamente isso que você falou, né? E aquela questão, né? E o Corinthians sofreu uma situação que é o seguinte, que contratou refugos, né? Contratou refugos, daí o que acontece? Contratou refugos. Naquela época, vamos citar aqui, por exemplo, no início do mandato do André Sanches, né? Que a dívida ainda não estava na casa do 1 bilhão, né? A situação poderia estar melhor, né? Mas não, né? Daí só foi contratando refugos, né? Agora, Igor, minha última pergunta que eu queria fazer para você, que é a seguinte, como pagar essas dívidas a longo prazo? Porque a gente vê essas dívidas aí, essas dívidas da casa do Umbi, por exemplo, como é o caso do Galo do Corinthians, então, por exemplo, parecem que são dívidas impagáveis, né? E de cara a gente parece que são dívidas impagáveis mesmo, né? Mas tem como pagar essas dívidas a longo prazo? Tem, tem. É, basicamente é como uma pessoa, é como uma empresa, é como um governo. A cartilha ela sempre volta ao básico que é: você tem que arrecadar mais, você tem que gastar menos, e com esse excedente, a diferença entre receita e despesa, você vai usar isso para ir pagando dívida. Aí pode levar 3, 4, 5, 7 anos, foi o tanto que levou para o Flamengo se organizar, foi o tanto que levou para o Palmeiras se organizar, mas em algum momento você consegue chegar a um ponto saudável em que, olha, essa sobra de dinheiro aqui, em vez de pagar dívida, não precisa mais, que está tudo organizado, você vai poder fazer investimento, contratar jogador, construir estádio, assim sucessivamente. Esse é o básico, cara. Não tem muita saída, assim. Se quem está assistindo a gente agora está com problema financeiro, o que você precisa? É aumentar o teu salário e reduzir o teu custo para conseguir acertar suas contas. Não tem muita mágica nesse sentido. A dificuldade do futebol é que é, você tem várias cobranças, né, várias pressões ali que são diferentes de qualquer outra coisa, qualquer outro exemplo, de uma empresa, de um governo ou de uma pessoa. Você tem uma cobrança por competitividade, ganhar título, por classificar para Libertadores, né? E isso coloca uma pressão. Quanto maior o clube, maior a pressão que ele recebe. Você tem a imprensa, que tem um papel fundamental nessa história, que é o de cobrir, por um lado, mas que é o também de opinar. Também tem aquela imprensa que vai mais para o lado do entretenimento, que é uma coisa mais para divertir, entreter as pessoas do que essencialmente para informar. E essa imprensa também tem um papel nisso, porque é só o Corinthians perder um jogo que tem jornalista dizendo: do jeito que está aí não pode ficar, precisa de um reforço, precisa de um lateral, precisa de um atacante. Né? Contratou o Luan, contratou o Ramiro. Anos depois, a gente vira e fala assim: não, mas foram jogadores ruins, maus investimentos, refugos, tal. Na época, todo mundo achou o máximo. Na época, a imprensa achou maravilhoso contratar esses jogadores, né? E caiu no papo de que ia ter parceiro, ia ter ajuda, tal. Então, também tem esse ponto, assim. É difícil você virar e falar assim: não, é só o dirigente arrecadar mais, gastar menos e pagar dívida, tá tudo certo. Não, porque no dia a dia ele vai ter que ouvir o jornalista criticando, a torcida organizada cobrando, o torcedor na arquibancada reclamando, na rede social fazendo hashtag. É difícil, cara. Eu entendo a dificuldade. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa de um futebol mais responsável. Não só pelo resultado de agora, de quarta e domingo, mas pelo futuro das instituições. É o que tem de mais importante. A gente precisaria de um futebol muito mais saudável, muito melhor, e claramente a gente está muito distante disso. Então vamos para a nossa última pergunta. Como é que você lida com os seus haters nas redes sociais?
boa, cara, na boa. O hater até ele tem uma relação que é meio de amor e ódio, né? Eu fico meio espantado com isso, porque tem, por exemplo, o Atlético Mineiro, nesse momento, é um clube que está muito endividado, tem seus desafios e tem seus mecenas ajudando. Meu papel é de informar, é de contar o que está acontecendo. E aí o atleticano, ele entende que quando eu faço uma crítica, ou mesmo quando eu passo uma informação que não agradou, eu estou perseguindo o clube de alguma maneira. E aí tem alguns que ficam muito fixados. Então eu recebo marcações diárias nas redes sociais dizendo: o Atlético renegociou uma dívida, você não vai falar nada? O Atlético pagou um boleto aqui, você não vai falar nada? Então eu acho que a pessoa ela cria uma relação de paixão comigo, né? É uma paixão às avessas. E eu acho muito maluco isso. Eu até brinco. O que eu tento fazer é brincar, né? Eu não vou ficar puto, não vou xingar, não vou reclamar, porque faz parte do jogo, né? Exceto aqueles que passam do limite e que chegam numa ameaça. E aí é outra história, aí a gente resolve isso com o advogado. Mas no dia a dia, assim, eu tento relevar, brincar, como o caso de um atleticano que chegou esses dias e veio me marcar sobre Diego Costa no Atlético. Aí eu retuitei dizendo assim, ó, acabou de contratar o Diego Costa, você pode ficar feliz, você pode soltar fogo, você pode comprar a camisa dele. Não, você vai mandar uma mensagem para o jornalista que você não gosta para recobrar ele por algo que ele não disse. Porra, que legal. Isso é paixão às avessas. É isso, cara. Eu tento brincar e não cair nessa pilha aí. Às vezes o cara é enrustido, né? Às vezes tem um amor platônico, né, Rodrigo? É mais ou menos. É mais ou menos isso. Vai saber onde é que isso vai dar. Vai saber. Tem sempre muito disso, né? O cara que tem um amor enrustido, sabe? O coração, um amor não correspondido, né? Sensacional. Eu brinquei, falei, você vai acabar comprando meu livro. É bom que eu já faço mais um merchan do livro É, aqui. Você vai acabar comprando meu livro. pois é. E eu juro pra você, vou comprar seu livro ainda, eu preciso de um tempo, cara, que o Brasil tá uma loucura, sabe? Escola e tal, vídeos pro meu canal, tá? Minhas coisas e tudo, mas vou comprar seu livro, vou ler, certo? Mas enfim. E esse é mais um programa tudo aqui pelo meu canal no YouTube da VFVTV. Muito obrigado pela sua audiência, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa entrevista com seus amigos, né? E muito obrigado ao Rodrigo Capello, né, por essa entrevista aqui. A gente sabe que seu tempo é corrido e tal. A gente conseguiu mais tempo aqui à noite, né, pra gente gravar essa entrevista. Bom, muito obrigado. Valeu, Vitor. Eu que agradeço. Espero que quem tenha nos assistido aqui tenha gostado. Muito bem, pessoal. Até a próxima.